E aí, pessoal, tudo bem? É o seguinte, a gente vai ver hoje o segundo passo do nosso curso, certo? Que vai abordar o assunto domínio do seu site. Então, a partir do segundo passo, a gente já vai ter a noção teórica e técnica do que é um domínio e qual a sua importância na criação de um site para a internet, certo? No primeiro passo, a gente viu a questão da hospedagem e a importância de se ter uma hospedagem profissional. E no segundo passo, a gente vai complementar essa hospedagem com um domínio profissional para que o seu site seja fácil de encontrar e ao mesmo tempo fácil de lembrar. Então, quando eu digo fácil de lembrar e fácil de achar, é a questão da utilização do domínio. Então, quando eu digito na barra do meu navegador www.google.com, eu estou colocando o endereço de quem? Do Google. E eu sei decorado por quê? Porque ele é fácil de lembrar. E o domínio é justamente isso. Quando eu escrevo www.google.com, eu estou escrevendo o domínio do Google. E o Google pagou por aquele domínio, ou seja, ele é um domínio único, não existe nenhuma cópia igual a essa, ao qual ele comprou para poder usar no seu site para a internet. E isso é a mesma coisa que a gente vai fazer. A gente vai registrar um domínio para o nosso site, um domínio único, fácil de lembrar e fácil de digitar para que as pessoas sejam, digamos, sejam facilitadas com esse domínio, certo? Veja o seguinte, ó, cada site que existe na internet precisa de um domínio. Este domínio sempre será único como o número do seu telefone. Então veja bem, para você ter o seu site, você tem que ter duas coisas obrigatórias, que é a hospedagem, como eu falei, tem que ser uma hospedagem profissional se você quer realmente levar a criação do seu site a sério, certo? E um domínio profissional, certo? Então, essas duas coisas são obrigatórias para você começar a pensar em querer desenvolver um site, certo? Então, você tem que contratar uma hospedagem e registrar um domínio. Esse domínio ele vai ser único. Então, se você colocar www.meunome.com, esse domínio não vai, se ele estiver disponível e você registrá-lo, automaticamente ninguém vai poder copiar o seu domínio. Ele vai ser único. Então, quando qualquer pessoa digitar lá na barra do navegador www.meunome.com, automaticamente vai cair aonde? No seu site. Por quê? Porque ele é único, certo? Existem hoje diversas extensões para domínios. Existe o .com, .net, o .org, o .com.br, certo? Assim, cada um tem o seu grau de importância. Mas o importante aqui mesmo é você escolher entre o .net, o .com ou o .com.br. Esses três domínios, essas três extensões, ou seja, três terminações, são importantes por quê? Porque são as mais acessadas pelos leitores que estão navegando na internet. Então, se você quer criar um site de esporte, você pode colocar www.esporte.com.br, por exemplo. Lógico que esse domínio já pode ter sido registrado, mas se não tiver, você vai lá, registra esse domínio e pronto, você tem um domínio único, funcional e ao mesmo tempo fácil de ser lembrado pelos seus leitores, certo? Ó, este domínio será usado para que as pessoas possam encontrar o seu site na internet. Qualquer mudança mínima neste domínio pode fazer o site não aparecer ou fazer você ver um resultado que não esperava. Da mesma forma que acontece quando você digita um número errado enquanto disca para algum telefone. Veja bem, nesse pequeno texto, a gente faz a comparação telefone. Todos os telefones possuem um único número. Aquele número é único, ele não vai se repetir. A mesma coisa com o domínio. O domínio é único. Depois que você registra aquele domínio, automaticamente ninguém pode copiá-lo e nem tem capacidade para isso, certo? Então o que acontece? Se você digitar, você criou seu domínio e se o seu leitor digitou pelo menos uma letra errada, automaticamente ele ou não redireciona ou redireciona para um outro site qualquer, certo? Então aí tem a questão da importância de você criar um domínio que seja fácil de ser lembrado e ao mesmo tempo fácil de ser escrito, certo? Para que assim você ganhe mais leitores e que seu domínio seja lembrado, até chegar a um ponto que ninguém mais precisa decorar o seu domínio, certo? Então, é bastante importante você ter uma hospedagem profissional e um domínio profissional. Digamos que você vai montar um blog sobre culinária. Você cria lá um domínio receitasdeculinária.com. Pronto. Se esse domínio estiver disponível, você registra esse domínio e automaticamente você já tem um domínio garantido que ao mesmo tempo é fácil de ser lembrado, fácil de ser escrito e tem a possibilidade de aumentar muito mais as visitas para o seu site, certo?
Ó, uma dica que eu deixo é, quando for registrar um domínio, tente encontrar um nome mais simples possível. Evite nomes em inglês ou outro idioma qualquer. Isso pode fazer você ter menos visitas, pois nem todas as pessoas têm facilidade de escrever em outro idioma. A dica super importante, que eu considero uma dica ninja para quem vai registrar um domínio, é essa. Você tente colocar o seu domínio mais simples possível para que as pessoas tenham facilidade tanto em escrever quanto em lembrar, certo? Assim você vai gerar mais visitas e o seu domínio vai se tornar cada vez mais usual, beleza? Então é o seguinte, pessoal, o domínio é isso. O domínio serve para identificar o seu site na internet, correto? Então, é de extrema importância que você tenha tanto uma hospedagem profissional quanto também um domínio profissional, certo? E a mesma coisa a hospedagem. Para que você tenha uma hospedagem profissional, você vai ter que pagar por aquela hospedagem. Só que existe uma pequena diferença entre o registro do domínio e a contratação da hospedagem. A hospedagem você vai ter que pagar mensalmente para deixar o seu site funcionando lá durante vários meses. E o domínio não. O domínio você contrata uma vez, certo? Por exemplo, você registrou o domínio hoje por R$30, que é o preço médio de registro de domínios, e esse domínio você vai pagar uma única vez, R$30, válido por um ano. Ou seja, depois de um ano, você vai ter que renovar esse domínio para você passar a confiança de que esse domínio está sendo usado para o órgão que você registrou. Digamos que você registrou seu domínio na HostGator, certo? Que é a empresa que eu recomendei no passo 1. Você foi lá na HostGator, registrou seu domínio, pagou R$30 pelo registro e automaticamente, pronto, você não precisa mais pagar nada durante um ano. Depois de um ano que você registrou seu domínio, eles vão lhe perguntar se você está usando esse domínio. Se você estiver usando esse domínio, ainda você vai ter que renová-lo por mais um ano. Então você vai pagar uma outra taxa, certo? Depois de um ano, para renovar por mais um ano. E assim sucessivamente. E quando você estiver utilizando aquele domínio para hospedar algum site, automaticamente você vai ter que renovar anualmente. Beleza? Então é isso, pessoal. A questão do domínio é simples. Você tem que criar um domínio simples, de forma que as pessoas tenham facilidade de lembrar e escrever, e ao mesmo tempo seja profissional. Existem também domínios gratuitos na internet. Eu não recomendo, pelo simples motivo de que a qualquer momento o seu site pare de funcionar, certo? E se você quer realmente criar um site profissional, eu indico para vocês as duas ferramentas que eu utilizo, as duas empresas que aliás, a única empresa para esses dois serviços que é a HostGator, certo? E na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para registrar um domínio na própria HostGator, beleza? Como eu falei, é R$30, você paga uma única vez por um ano, depois de um ano você renova esse domínio, certo? E tem uma facilidade, digamos. Existe um pequeno problema entre os desenvolvedores de sites que, quando você contrata uma hospedagem de uma empresa e contrata o domínio de uma outra empresa, há uma dificuldade em juntar tanto a hospedagem com o domínio. Ou seja, quando você vai hospedar um site, você tem que registrar um domínio e ligar esse domínio à hospedagem do site. Como assim? Você tem que fazer com que os dois se comuniquem, tanto o servidor da hospedagem quanto o servidor do registro de domínios. Digamos que você contratou a hospedagem da HostGator e registrou seu domínio na Wallhost. Você vai ter que ir lá na Wallhost, pegar o DNS do domínio e ligar lá na HostGator. Ou seja, você vai ter que fazer os dois se comunicarem. Isso muitas vezes é prejudicial ao tempo que a pessoa tem e muitas vezes ela não sabe fazer isso, né? E é por isso que eu recomendo que você compre as duas coisas na mesma empresa. Como eu faço? Eu contrato a hospedagem na HostGator. Quando eu vou contratar um domínio, eu contrato também na HostGator. Por quê? Porque elas se comunicam de forma automática. Não precisa mais você pegar o DNS de um e ligar em outro. Você vai ter uma comunicação automática e ao mesmo tempo você não vai precisar quebrar a cabeça procurando DNS e tentando saber onde é que você vai configurar isso. Beleza? Então, quando vocês forem contratar uma hospedagem e ao mesmo tempo um domínio, vocês façam uso da mesma empresa para isso. Ou então, se vocês não optarem pela HostGator, vocês podem ir na Wallhost, contratar a hospedagem e ao mesmo tempo o domínio. Mas se você tiver conhecimento de DNS e achar lá na Wallhost mais barato o registro do domínio do que na HostGator, beleza, você vai lá, contrata o seu domínio, faz a comunicação com a HostGator e está tudo 100% funcional, beleza? Existe só esse pequeno problema que eu gostaria de passar para vocês, que é muito mais fácil você contratar, lógico, os dois serviços da mesma empresa para que não haja esse tipo de problema, beleza? Então, pessoal, essa aula vai ficando por aqui. Se restou alguma dúvida referente ao uso do domínio, podem me procurar,
certo? E na próxima aula eu vou mostrar como é que a gente faz para registrar um domínio na própria HostGator, beleza? Um forte abraço para vocês e aguardo vocês na próxima aula.